10. Como eu disse no outro culto, eu não vou ler o texto, um total de texto, não. Vou ler na decorrência da exposição, de acordo com o que eu vou expondo, eu vou lendo, para que a gente não corra no texto. Amém? Amém. Então, eu encerrei no versículo 9 e vou dar continuidade no 10. Ele diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Amém? Antes de expor esse versículo, eu quero que nós venhamos relembrar um pouco do que nós vimos no culto anterior, para que nós possamos encaixar o outro e assim entender este culto, essa exposição. Amém? Primeiro, o que nós vimos no culto anterior foi a respeito dos sinais da destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu, se cumpriu 70 anos depois de Cristo, e também os sinais que antecedem, alguns dos sinais que antecedem tanto a vida de Jesus como o final do templo. Sabemos que este capítulo, ele é um capítulo que trata dos últimos acontecimentos, ou seja, ele é chamado de escatologia. Uma profecia escatológica aqui. Ele vai tratar dos últimos acontecimentos. E nem sempre vocês vão ver um anúncio ou um texto tratando em ordem cronológica. Às vezes nós vamos ver algo que está no devido versículo que ainda nem aconteceu. Nós vamos ver algo mais adiante, algo que já até aconteceu. Ou seja, ele não é em ordem cronológica, mas ele fica aleatório, entendeu? Ou seja, ele vai variar de época. Mas se nós prestarmos bem atenção, nós vamos compreender, amém? E eu quero que todos prestem atenção ao que vai ser dito aqui. Então, Jesus, quando ele sentou, os discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, quando aconteceram essas coisas? Ou seja, primeiras coisas, a destruição do templo, que já ocorreu no ano 70. Também ele tratou dos adventos dos falsos cristos que surgiriam, que desde muito tempo já surgem falsos cristos, alguns antes da vinda de Jesus e outros depois da vinda de Jesus, mas sempre houve falsos cristos no mundo e ainda vai haver muitos outros falsos cristos até Jesus voltar. E também nós vimos a respeito das guerras, os sinais sobre guerra, que ele vai tratar de guerra. Acontecerão muitas guerras, ou seja, as guerras vão se intensificar cada vez mais, e à medida que se intensifica as guerras, nós saberemos que Jesus está mais próximo ainda de vir. Também ele vai tratar dos eventos naturais, que são terremotos. E nós sabemos que além do terremoto tem muitos outros, como furacão, tsunami, maremoto, ventania, tempestade. Tudo isso são fenômenos naturais que aqui só está descrito como terremotos. E esses eventos também Jesus disse que antecederia a sua vinda. E também ele vai tratar das pestes, das doenças, que Lucas vai falar a respeito de doenças no capítulo 21, vai tratar a respeito das doenças, entendeu? Que muitas doenças surgiriam, ou seja, à medida que o tempo se aproxima do fim, as doenças vão ficar cada vez mais graves, doenças vão se intensificar mais ainda, médicos não vão dar jeito em certas doenças, como nós estamos vendo, como alguns médicos não conseguem mais cura, é apenas um tratamento passageiro, ele vem, a doença retorna de novo, e nós vemos agora há pouco uma pandemia porque atingiu o mundo inteiro. Essa pandemia levou milhares de pessoas, tirou do nosso meio. O que esses eventos representam? Além de ser um evento, ele representa para nós juízo, entendeu? Nós temos que tratar esses eventos não como algo normal,
que tinha de acontecer. Não. Por que esses eventos acontecem? É porque o tempo todo Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Deus olha para a terra e chama o povo ao arrependimento. Quando esse povo não obedece, o que Deus faz? Ele traz algo que vai chamar a atenção do povo para ele. Deus sabe que a necessidade faz com que as pessoas se lembrem dele. Então ele cria certa situação para que as pessoas lembrem dele. Entendeu? Eu não estou dizendo que uma crise, uma situação dessa, um evento desse, vai converter o coração de ninguém, porque não vai. Porque quem converte é o Espírito Santo, não é a dor que converte, é o Espírito Santo, mas a dor a quebrando o coração. Uma pessoa que está sentindo dor, ela fica mais mole, entendeu? Ela fala com menos arrogância, entendeu? Ela fica com o coração mais bom para a gente tratar dessa pessoa. Então, por isso Deus traz esses eventos para o nosso meio. E nós encerramos quando ele foi tratar, no versículo 9, da perseguição. O último evento que nós tratamos aqui foi da perseguição. Que muitos de nós seremos traídos naquele tempo. Que tempo é este? Note que a doença, o evento da destruição do templo já ocorreu. Foi no ano 70. As guerras estão ocorrendo. As doenças também ainda estão ocorrendo. A perseguição, ela acontece em 2 turnos. Ela já aconteceu no ano 70, na destruição de Jerusalém, quando Tito entra, como é que ele chama? General Tito entra em Jerusalém, destrói a cidade e o templo e profana o templo do Senhor. Naquele dia acontece uma perseguição à massa. Judeu convertido ao cristianismo são mortos aos montes, entendeu? E outro judeu que também não era cristão, mas também foi perseguido. Então, a perseguição aconteceu uma vez também lá. Mas só como esse sermão é um sermão escatológico, que trata dos sinais que antecedem a vinda de Jesus, o que nós vamos entender? Que este fenômeno da perseguição ainda vai ocorrer também, mais próximo do fim. Na medida que nós se aproximamos do fim, vai ocorrer grandes perseguições, entendeu? A ponto de quê? De um cristão um crente vai entregar a outro a justiça, um irmão vai entregar a outro, um primo vai entregar a outro, um tio vai entregar o outro, entendeu? Sabe por quê? Porque na hora da perseguição, na hora que você apertar, que começar as autoridades perseguir os cristãos, o que vai ocorrer? As pessoas vão ficar com medo. Aqueles que não são cristãos não vão querer sentir dor. Então, se você tiver um irmão cristão, o que você vai fazer? Você vai entregar ele. Você vai dizer, não, leve ele. É ele que é crente, não sou eu não. Então, é assim que Jesus está dizendo. Um irmão vai entregar o outro, um primo vai entregar o outro, um tio vai entregar o outro, o pai vai entregar o seu filho, a mãe vai entregar a sua filha. Entendeu? A perseguição. E também nós seremos traídos por pessoas que professam a mesma fé. Ou seja, pessoas de dentro do templo, que andam com a Bíblia na mão. Essas pessoas, aquele que não nasceu de novo, mas está no nosso meio, esses, na hora do aperto, eles também vão apostatar da sua fé e vão entregar os irmãos verdadeiros às autoridades para serem o quê? Perseguidos. Entendeu? E o que Jesus trata disso lá em Lucas? Jesus vai dizer assim, 12. Lucas 12, 13, ele vai dizer assim, 12, vou começar 12 até o 12, 13, vai dizer assim, ó. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e às prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Ou seja, nós seremos presos e levados à frente das autoridades por causa do nome de Jesus. E ele continua dizendo no 13, dizendo assim, ó,
será para vocês uma oportunidade de testemunhar. Entendeu? Irmão, a perseguição, ela vai ser ruim o crente no sentido de que vai ocorrer dor, entendeu? Somente para isso. Mas para nós entendermos que a perseguição é uma oportunidade, para você ver a oportunidade, a perseguição vai ser uma oportunidade para nós. Ali, aqueles que não tiveram a oportunidade de testemunhar diante de um delegado, diante de um juiz, diante de um prefeito, de um governador, de um presidente, naquele tempo nós vamos ter a oportunidade de testemunhar diante deles. É um privilégio, irmão, que Deus vai nos dar, só que assim, mediante a dor, né? Mas como não seria bom nós estar diante de uma autoridade maior e poder pregar direto para ele? Porque quando nós estivermos diante dele, nós vamos fazer como Paulo diante de Herodes. Paulo vai lá e testemunha acerca de Jesus. Quando ele está sendo condenado, entendeu? Ele está sendo condenado ali, sendo julgado, entendeu? Ele vai testemunhar acerca de Jesus. São oportunidades que Deus vai nos dar. Então, até o que é ruim tem o seu lado bom, entendeu? E nós devemos dar glória a Deus em tudo, porque Deus proporciona os momentos para nós. E tudo isso é para a glória dele, irmão. Se ele permitir nós passar lá, ele vai nos sustentar lá. Olha o que o versículo vai dizer. Continuando, versículo 14. Mas convençam-se de uma vez de que vocês não devem se preocupar com o que dirão para se defender. Você não deve se preocupar com o que dirão para se defender. Pois eu lhe darei palavras e sabedoria, que ninguém, nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Entendeu? O Deus que vai colocar nós na perseguição é o mesmo Deus que vai nos sustentar na perseguição. Entendeu? Ele vai nos colocar diante das autoridades, mas ele vai dar a palavra de sabedoria. Vai dar a palavra certa e sabedoria para aplicar ela diante das autoridades. Entendeu? Então nós não devemos se preocupar. Do que eu vou falar quando chegar diante de um delegado? O próprio Deus vai te dar a palavra, irmão. Nós não devemos se preocupar com isso. Entendeu? E continuando no versículo 10. Eu estou aqui em Lucas, não vou voltar para o nosso capítulo. 10, versículo 10. De 24 de Mateus, 24 de Mateus, capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer assim, ó, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Ou seja, os escândalos vão surgir no nosso meio. No meio de quê? Da igreja. Eu não estou tratando aqui do mundo, pois o texto não vai tratar de escândalo do mundo, mas vai tratar somente da igreja. Ele está tratando com os crentes. Ou seja, vai haver muito escândalo, pessoas que vão se escandalizar do nome de Jesus naquele dia. Olha, quantas pessoas não estão no nosso meio, que professam uma fé, que andam com a Bíblia na mão, que até mesmo pregam, entendeu? Muitas dessas pessoas, à medida que o circo for se fechando e as dores for vindo, a perseguição for se aproximando, naquele dia de grande perseguição, aquelas pessoas que se diz crente não são, elas vão apostatar da sua fé e se escandalizar com o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo no nosso meio é o seguinte: as lideranças das igrejas hoje, elas pregam um evangelho distorcido, um evangelho corrompido, que não é o evangelho verdadeiro, quando ela diz assim, ó, vem para a igreja e Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um bom casamento, Deus vai brindar o seu casamento, Deus vai te dar
uma melhora, uma cura, e as pessoas vêm aos montes para dentro da igreja, do templo, entendeu? E ali as pessoas dizem assim: você quer aceitar Jesus? Aí as pessoas vão lá e dizem: eu quero aceitar Jesus. Por quê? Porque o pastor fez uma promessa boa e as pessoas querem essa promessa. Então, na hora do convite, quem que não aceita? Se o pastor está dizendo que tudo vai melhorar, entendeu? Aí as pessoas aceitam e são tratadas como os crentes. Vão e voltam todo dia como fosse crente, mas não são, não passou pela convenção. Aí o que vai acontecer? Quando vier a perseguição, essas pessoas, elas vão olhar para os outros irmãos e vão dizer assim: irmão, você prometeu que ia ser bom, que eu ia ter paz, que eu ia ser curado, que eu ia receber uma bênção, e o que eu estou vendo aqui é perseguição. Então eu não quero esse Jesus não, de você não. Porque esse Jesus não está trazendo nada de bom para mim, está trazendo é dor. Entendeu? Muitas pessoas vão ficar escandalizadas por causa disso, irmão. E é um erro muito grande o que muitas igrejas fazem: convidar pessoas para aceitar Jesus como se Jesus fosse um coitado. Nós não devemos aceitar Jesus, é Jesus que tem que nos aceitar, entendeu? E esse ministério não é ministério meu, não é eu que vou convencer você, não é eu que vou chamar você à presença para orar por você como se você fosse um crente, e nem é você que vai se converter dizendo assim: irmão, eu aceito a Jesus. Esse ministério é o ministério do Espírito Santo, e é o primeiro ministério do Espírito Santo. Jesus diz assim: quando eu for, eu enviarei o Consolador, e quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é o primeiro ministério do Espírito Santo, e é somente do Espírito Santo a obra da convenção do homem do pecado. Quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo, não é eu. Então não adianta eu chamar um de vocês aqui à frente para orar, dizendo que vocês estão sendo crentes. Porque aí vocês vão ser enganados, vão permanecer enganados e vão morrer enganados. E vão para o inferno, pensando que foram salvos. Entendeu? Então, o que eu devo fazer é pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo resolver trabalhar no coração de vocês, não vai ser eu convidando vocês, vai ser vocês que vão vir até mim e vão dizer assim: irmão, eu creio nesse Jesus, eu fui salvo por ele, o que eu devo fazer? Aí sim, aí nós vamos dar as instruções legal para vocês permanecerem, que é buscando ao Senhor, estudando, orando, jejuando, entendeu? É isso. Senão a gente vai estar juntando pessoas que vão morrer enganadas. Entendeu? As igrejas, quantas igrejas estão lotadas? Você vê megas igrejas na televisão, lotadas de gente. Será que eles são cristãos? Será que eles estão preparados? Será que quando surgir a perseguição eles estão preparados? Porque o cristão de verdade estará preparado. Mas aquele que não passou pelo novo nascimento não tem como se preparar, porque a carne não vai querer uma perseguição. Mas o cristão verdadeiro vai querer. Por que ele vai querer? Porque ele é forte? Porque ele é melhor do que os outros? Jesus acabou de dizer aqui: não se preocupe quando você for chamado à frente das autoridades, porque é eu que lhe darei a palavra que vocês vão falar. Entendeu? E vai ser palavra de sabedoria, que ninguém pode resistir. Entendeu? Quem faz a obra toda é Jesus Cristo, entendeu? Não é nós. Amém? Que todos fiquem conscientes disso. E muitos vão se escandalizar. Hoje, a igreja se tornou um escândalo para muita gente. Entendeu? Nós estamos escandalizados com a igreja hoje. A igreja mundial, não é a igreja no Brasil, não. É a igreja mundial. Entendeu? Se tornou um escândalo para todo mundo. Quem que olha para a igreja hoje e diz assim: a igreja no Brasil é uma igreja fiel? Quem que olha e diz isso? Ninguém. As pessoas olham para a igreja e dizem assim: para ser crente desse jeito, eu prefiro nem ser. Ó, igreja com escola de samba, igreja com bar e boate, que você pode levar uma pulseirinha como solteiro ou como casado, e se você for solteiro você pode ter paquera ali dentro, você pode beber contando que não se bebe, entendeu? Igreja com grupo de dança, entendeu? Grupo de dança, fazer teatro, entendeu? Essas coisas, irmão, na primeira igreja não existia.
essas coisas, sabe por que as pessoas estão pegando essas coisas do mundo? Isso aí é do mundo, é o mundo que faz isso. As pessoas estão pegando essas ideias do mundo, trazendo para a igreja, a fim de chamar a atenção das pessoas, entendeu? Convidando as pessoas, bora, irmã, lá vai ter um evento assim, assim, lá nós vamos ver um grupo de dança, lá vai ter teatro, vai ter um cinema, e vocês vão assistir, vocês vão gostar. Esse convite é do diabo, irmão. Esse convite não é o convite que Jesus faz. Qual o convite de Jesus? Foi o que Jesus chegou dizendo quando ele estava pregando lá. Jesus disse assim: arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre vocês. João Batista disse: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Entendeu? João Batista diz: dê fruto de arrependimento. Entendeu? Este é o convite, é o evangelho. Se você não vier ouvir a palavra de Deus porque você quer Jesus Cristo, porque você quer mais de Jesus, e você está vindo por outro meio, por outra coisa que está lhe atraindo, você está vindo de maneira errada, irmão. Entendeu? Você está buscando algo para saciar os seus próprios desejos. Aí você vem buscar alguma coisa ali, se Deus conceder, louvado seja o nome dele de todo jeito, ele pode conceder sim, eu não vou dizer que ele não vai conceder, que se você precisar de uma cura ele pode dar, e aí você pega essa cura e vai embora. Acabou, era só você, só isso que você queria. Aí você vai ser curado, vai viver curado e vai morrer, vai para o inferno. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O propósito de buscar a Cristo, irmão, é pela salvação. Se não for pela salvação, não adianta vir. Entendeu? O propósito é a salvação. Entendeu? Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Entendeu? A igreja hoje se odeia? É claro que sim. Quantas igrejas não odeiam um ao outro? Simplesmente porque um quer pregar a verdade, outro quer pregar mentira, e há uma desunião entre os irmãos. Entendeu? Porque um não consegue viver no caminho reto e se desvia. E não consegue ver o outro andando no caminho reto. Ele odeia aquela pessoa, porque ele não vai tirar proveito naquilo dali. É igual Judas. Quando Judas, que era um ladrão, sempre tirava um lucro, assim, tudo que ele era tesoureiro, ele tirava lucro. Quando ele começou a andar com Jesus, Jesus chamou, o que aconteceu? Com Jesus ele não tinha lucro, ele não tirava lucro nenhum com Jesus. Então, o que aconteceu? Ele falou, já que com Jesus eu não consigo ganhar dinheiro, eu vou vender ele. E vou me livrar dele de uma vez por todas. Foi isso que ele fez, vendeu Jesus. Entendeu? Então os irmãos, vendo que não vão ter lucro, eles vão fazer o quê? Na hora da perseguição, eles vão trair o outro irmão, vão entregar o outro irmão às autoridades. Entendeu? E odeia os irmãos, é isso que a palavra está dizendo. E continuando no versículo 11, ele vai dizer assim, ó: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Ou seja, já aconteceu muito de falso profeta, muito antes de Jesus vir, já tinha muitos falsos profetas. Na decorrer da história, muitos outros falsos profetas surgiram. Mas só que nós estamos vendo que, na medida que o tempo se aproxima do fim, os falsos profetas estão se amontoando ainda mais, estão vindo aos montes para o nosso meio. Entendeu? Não mais como aqueles falsos profetas, querem dizer assim, assim diz o Senhor. Não, agora só como pastores, dentro de um templo, entendeu? Fazendo falsas promessas. É assim que é os falsos profetas de hoje. Entendeu? Nós não temos mais profeta como naquele tempo. São os falsos mestres. É o mesmo falso profeta. Entendeu? Alguém que promete que Deus vai fazer algo que Deus não faz. Porque nós não temos poder para dar ordem a Deus para fazer nada. Quem vai fazer é Deus. É Ele que faz de acordo com a vontade dEle. Então nós não devemos fazer nenhuma promessa. Se eu chegar para a irmã Ana, por exemplo, e disser assim, irmã Ana, vem para cá que Deus vai lhe curar do seu problema. Você vai ficar sã. Ela vem confiada na promessa. E a promessa não se cumpre. E aí, eu sou um falso profeta. Entendeu? Porque eu estou prometendo algo que não se cumpriu. Eu não tenho poder para cumprir. Então eu não devo nem prometer. Entendeu? Mas muitos falsos profetas estão fazendo isso. E outro, ele está dizendo assim, vai enganar muitos. Não vai enganar um, não vai enganar dois, não vai enganar pouco.
Vai enganar muitos. E por que vai enganar muitos? Por quê? Por falta de conhecimento. Uma vez que nós não adquirimos conhecimento, irmão, nós estamos peça frágil. Nós vamos ser enganados facinho. Entendeu? Uma vez que você não busca conhecimento da verdade, você vai ser enganado. Olha o que aconteceu no Velho Testamento. O povo era enganado pelos falsos profetas. O que Deus disse para eles? Entendeu? Jesus disse assim: o meu povo, olha Deus falando para ele lá, o meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Ainda acontece, o povo de Deus é levado como uma folha seca pelo vento de um lado para o outro, vento de doutrina, falso ensino, por falsos mestres. Por quê? Por falta de conhecimento, irmão. Nós devemos estudar as escrituras, devemos buscar conhecimento. Olha, quando surgiu uma profecia, uma vez surgiu uma profecia de cabelo, um cabelo dentro da Bíblia, eu acho que vocês viram aí, profecia de um cabelo, você devia fazer um chá. Quantas crentes não correram atrás de olhar dentro da Bíblia? Entendeu? Moço, até cabelo de cachorro eu achei dentro da Bíblia. Porque cai cabelo. Uma vez que você lê a Bíblia, você abre, uma hora cai cabelo seu, cai de outra pessoa que abriu. Uma hora o cachorro passa perto do vento e joga o cabelo, cai na Bíblia. Entendeu? São falsos profetas, irmão. Esse cabelo não curou ninguém. Entendeu? Outros disseram assim: vai ter um apagão em 3 dias. Uma menina lá no interior comprou um monte de vela. Não houve esse apagão, só não adianta. Essa profecia de o sol vai escurecer, já está tratando do último acontecimento para a volta dele, que ainda vai acontecer. E vai ser um apagão geral, não vai existir luz não. Vela não vai valer a pena naquele tempo não. Vai ser escuridão total. Não vai haver nem quem acha uma vela naquele tempo. Entendeu? Então, irmão, é isso que ele está dizendo aqui. E muitos serão enganados. Mas ele continua o texto dizendo assim, versículo 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. Em outra tradução, o amor de quase todos. Ou seja, vai mais além. Por conta do aumento da maldade, o que está acontecendo aqui no nosso meio? No meio da igreja? Maldade, é claro. Nós vemos igreja extorquindo pessoas ao ponto de empobrecer uma pessoa que antes era rica. Tem uma certa igreja aí que levou muita gente à falência. Entendeu? Tem igreja que humilha os pastores que se levantam dentro dela. Ele tem um limite de pessoas de dinheiro para arrecadar. Se não arrecadar, eles são humilhados. Muitos deles são ameaçados à morte. Entendeu? O aumento dessa maldade dentro da igreja, irmão, tem feito com que o amor de muita gente se esfriado. As pessoas olham para a igreja e não tem mais prazer na igreja. Quando você conversa com uma pessoa que não é crente, na hora que você fala o nome de igreja, ela já rejeita a Deus por conta da igreja. Que a igreja era para ser a luz do mundo, está sendo treva para o mundo. As pessoas, quando você vai falar assim, irmão, você, na hora que você diz assim, você é crente, a pessoa vai afastando para longe. E ela já vai odiando, não é você não, vai odiando a Deus. Porque ela bota a culpa em Deus. Por quê? Porque você é cruel, é Deus o culpado. Por quê? Porque nós passamos uma falsa imagem para as pessoas do mundo. Por quê? Por causa do aumento da maldade. A igreja comete tanta maldade que as pessoas têm nojo da igreja. E por conta disso, endurece o coração e fica mais difícil de ouvir o evangelho. E fica mais difícil de ser resgatado. Porque endurece o coração por causa dos falsos mestres, da falsa igreja que está no nosso meio. E ele continua dizendo assim. Quase 30. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este, no 14, este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, primeiro em 13. O 13 vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a vida de crente, irmão, não é assim, você pensar assim, eu vou ser crente hoje e amanhã eu pulo fora quando eu conseguir o que eu quero. Não, aí você não é crente. Você é um ímpio, um bode dentro de um rebanho de ovelha.
A igreja verdadeira, ela vai perseverar. Por que ela vai perseverar? Porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. E a perseverança aqui não é da igreja, porque a igreja é boa, é forte. A perseverança aqui da igreja é porque tem um Deus fiel, que não vai perder os seus eleitos. E tem o Espírito Santo como condutor, motorista da igreja. A perseverança aqui é de Deus para a igreja. E para encerrarmos, no versículo 14, ele vai dizer assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho do reino, ou seja, nós vemos muitos evangelhos. Por que Jesus bota um destaque do reino? Porque Jesus sabia que muitos outros evangelhos surgiriam, falsos evangelhos. Qualquer evangelho que você vê a pessoa tirando Cristo do centro e colocando coisas